dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Gente, hoje eu tenho um convidado que vocês vão adorar conhecer. E como sempre eu digo, se você está aqui pela primeira vez, ainda não conhece o canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréa Lia Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast. É uma alegria gigante receber você aí do outro lado para ouvir uma mensagem de Deus que eu tenho certeza vai tocar no teu coração. Já peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque dessa forma você vai acompanhar vários outros testemunhos de vida lindos, emocionantes e que vão trazer também conhecimento para você, informação, vão te aproximar um pouco mais de Deus e essa é a nossa finalidade. Então faz o seguinte, já deixa também um like que já ajuda bastante aqui no canal. É a nossa forma de pedir para você participar, para a gente saber que você está aí do outro lado. Já também compartilha o link desse episódio aqui, manda para 3 pessoas que você ama, manda também para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando se aproximar um pouquinho mais de Deus. Quem sabe hoje não é a oportunidade aonde Deus vai falar no coração dessa pessoa e ela vai começar a pensar diferente, a sentir diferente e ter aquela vontade de falar com o Senhor, não é verdade? Então também quero te convidar para você engajar na nossa missão, sendo de repente um patrocinador do nosso canal, entre em contato, inbox, assim como o Estúdio 091, esse estúdio bonitão aqui onde a gente grava. Pode gravar também o seu podcast, seus vídeos, entre em contato, inbox. Tem equipamentos de qualidade, profissionais de excelência, todo mundo pronto para te receber também. E aí, sem mais expectativas, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Timóteo Bachmann, que começa dando um recadinho para essa câmera. Olá, seja muito bem-vindo. Venha conversar com a gente, venha ouvir um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Fez na vida de tantas pessoas e quer fazer na de muitos mais. Timóteo, muito obrigada pela sua presença, viu? É uma alegria mesmo receber você aqui e principalmente agradecendo pelo seu tempo, né? Que eu sei que vida de missionário não é fácil, tem muitos compromissos. Muito obrigada mesmo, de coração, que você está aqui hoje. Eu que agradeço, André, agradeço o privilégio, a oportunidade de compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem feito na minha vida e para enriquecer a vida de outras pessoas também. A gente sempre começa, assim, querendo conhecer um pouco mais da sua história de vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você sempre foi de família cristã? Graças a Deus, sim. Meus pais, desde a juventude, decidiram seguir a Jesus e viver a vida para Ele. Se prepararam, então, e vieram da outra América, aqui para o Brasil, trabalhar no interior do Amazonas, como missionários e depois de alguns anos eu apareci também no mapa. Mas aí você não é brasileiro, né? Você não nasceu no Brasil. Exatamente. Meus pais vieram de outro país, da América do Norte, e a minha irmã, meu irmão mais velho, vieram já nascidos, já vieram com um ano e meio de idade. Depois nasceu outro irmão meu em Manaus, onde nós moramos, no Amazonas, né? E depois eu nasci lá em terra estrangeira, né, nos Estados Unidos, e cheguei com 1 mês de idade, né? Cheguei com 1 mês de idade e com 2 já peguei malária, com 6 meses peguei de novo. Meu Deus! Foi pego por essas coisas de Brasil mesmo, né? Faz parte da vida, né? Em qualquer lugar do mundo Sim. a gente sofre essas coisas, né? Em qualquer lugar do mundo tem suas doenças, suas dificuldades, né? Que faz parte da vida, né? Sim, com certeza. Mas então, seus pais já eram missionários? Isso, meus pais vieram para o Brasil como missionários, então eu cresci junto com meus irmãos no Rio Madeira, na cidadezinha de Humaitá primeiro, depois de Manicoré, onde a gente entendeu que, por causa do amor de Deus, por nós e pelas pessoas, e todas as pessoas no mundo inteiro, a gente estava obedecendo a Deus, a gente estava fazendo o que Deus queria, né? Mesmo estando longe dos parentes, mesmo estando longe dos avós, né, dos tios, a gente estava feliz servindo a Deus ali. Eu não bebezinho, né, e ainda com poucos anos de vida, não tinha outra opção, não conhecia outra coisa, né? Para mim o bom mesmo era o peixe e a farinha, o açaí do interior, era o que eu gostava, né? E
E como a gente sempre fala aqui, assim, que quando a gente é criança, a gente cresce meio que a reboque da fé dos pais, né? Uhum, Isso não foi uhum, diferente, com certeza, para uhum, você. Mas como foi quando você começou a ter essa compreensão do uhum, que era a fé, do que era o relacionamento com Deus? uhum. Você ainda era criança e começou a vivenciar isso? Você teve essa compreensão muito cedo ou demorou um pouquinho mais? Bastante cedo, graças a Deus, meus pais nos ensinaram naturalmente a palavra de Deus, né? Hum. Abriam a Bíblia, abriam um livro de histórias bíblicas, liam para nós, né? E faziam essas orações. A gente via a dependência deles em Deus, a gente via que eles confiavam em Deus. A gente, mesmo que eu não esteja consciente exatamente das coisas que aconteceram, não era muito novinho, mas nós crescemos vendo os desafios e eles enfrentando tudo com fé em Deus, como qualquer ser humano, sentindo a dificuldade, né, de passar por provações, os filhos com doença e tratando as doenças de outras pessoas, cuidando, né, de emergências, né, no interior do Amazonas, sem haver estrutura de saúde, muitas vezes, nos lugares onde a gente morava, né? Mas a fé com que meu pai enfrentava, a sabedoria que minha mãe usava, né? Ao lidar com as situações, nos ajudou a não ter outra conclusão na vida, não sei que vale a pena viver para Deus e confiar nele, que ele guarda, ele cuida daqueles que obedecem a ele, que servem a ele, né? Uhum. Eu lembro, André, até hoje, eu calculo que eram uns 9 anos já em Manaus, né? Com os 9 anos que eu já tinha, eu lembro até hoje ao terminar de ouvir uma das histórias bíblicas que a minha mãe contou, ela me ajudou questionando, a entender que eu era pecador, né, que eu precisava de Deus, precisava de entregar minha vida a Jesus, né? E eu fiz isso conscientemente, né? Não por imposição dos pais de forma alguma. Eles sabiam que precisava ser algo espontâneo no nosso Uhum. coração, né? No meu e dos meus irmãos, né? Então, isso aconteceu comigo com 9 anos de idade, eu lembro até hoje, enrolado na cama da minha mãe, né, assim, contrito, pensando, né, que Deus me amava tanto, né, apesar de eu ser pecador, e que ele estava disposto a me receber, a família dele. Que bonito. Eu fico emocionada com essas histórias, você sabe? Você acha que essa experiência foi quando você pensou assim, agora eu sou filho de Deus realmente, a sua consciência mudou, a sua vontade de servir a Deus despertou. Você acha que foi nesse momento, nessa experiência? Ah, eu só lembro que estava bem clara a consciência de que Deus estava me recebendo, né? Deus estava me aceitando diante dele, né? A gente fala muito de aceitar Jesus, é Ele que nos aceita, né? Sim. É Ele que nos aceita e nos recebe, É. mesmo sendo pecadores, né? Então eu entreguei a vida a Ele e eu me senti amado, né? Hum. Me senti amado, aceito e adotado na família dele, né? Aham. Foi o que eu senti e daí em diante foi crescimento, né, de conhecimento da palavra de Deus. E foi muitos anos depois que eu tive entendimento do desejo de servi-lo, da necessidade de viver para ele, né? Aliás, hoje eu estava lendo, né? Eu tenho o hábito de acordar e vou fazer a leitura da Bíblia, né? E Uhum, hoje a leitura era justamente sobre isso, né? Sobre como somos, Deus nos recebendo como filhos adotivos dele, né? uhum, Vou chutar, tá, gente? Pode ser que eu erre, mas vocês confiram aí, se não me falha a memória, em Efésios 1, uhum, de 1 a 10. Vocês uhum, conferem, tá? Porque vocês sabem que a minha memória pode dar errado. Mas justamente falando sobre isso, do quanto ele nos ama, do quanto uhum, nós somos filhos de Deus. Nós uhum, nascemos para ser uhum, filhos de uhum, Deus, né? uhum, E a gente não pode ignorar isso. uhum, Às vezes, eu penso que muita gente passa uma vida sem considerar isso de verdade, uhum, né? Uma vida morna, de uhum, repente, uma vida tão focada no mundo, focada em uhum, outras coisas, que não se atenta para a beleza que é da graça, na verdade, uhum, que é você ser filho de Deus. uhum, Isso é uhum, uma uhum, mensagem muito forte. uhum, uhum, E eu já contei algumas vezes aqui no programa. Desde criança eu ouço minha mãe falando para mim: você é filha de Deus, uhum, perfeita e uhum, maravilhosa. uhum, Então você merece o uhum, amor de Deus, você uhum, merece as coisas boas do mundo. Isso uhum, fez uma diferença gigante na minha vida. uhum, uhum.
ter a consciência de ser filha de Deus acima de tudo. Né? Você acha que ter essa consciência, você acha que isso conduz de uma forma diferente a nossa vida? Com certeza, a gente encara o mundo, né, as dificuldades, né, de viver nesse mundo caído, esse mundo que está cheio de pessoas que não entregaram a vida a Jesus ainda, né, ainda não se tornaram filhos de Deus, então é terrivelmente difícil, né, terrivelmente difícil. Então, a gente se entregando a Ele, se deixando ser adotado por Ele para que a gente se torne filho dele, né, ser salvo e tudo mais, dá uma perspectiva totalmente diferente na vida, de que a vida vale a pena viver porque não estou mais vivendo para mim mesmo, né, como dono do meu nariz, como me achando o senhor do meu destino. É o que toda pessoa acha, até encontrar-se com Jesus, até se tornar filho de Deus, né? Então, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo na cruz por nós, ele pagar esse preço na cruz por nós e sermos aceitos na família dele, isso é uma transformação de perspectiva total, né? Que dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Sim. Com certeza. Eu quero muito falar sobre esse ponto que você citou, sobre muitas pessoas que não conhecem ainda, ou que não entregaram ainda a vida a Deus, né? Quero chegar nesse ponto, mas antes eu quero saber como foi para você começar a viver a vida enquanto missionário. Foi natural, porque a sua família já tinha essa veia, ou foi algo que você considerou depois de alguma experiência? Eu fui vivendo a vida com eu e meus irmãos, sendo levados para a igreja para aprender a palavra, né? E a gente via isso dentro de casa também, porque não adianta os pais levarem para a igreja, né? E ensinarem, falarem da Bíblia, se não for coerente, né? Se eles não mostrarem no dia a dia deles que essa palavra de Deus faz diferença na vida deles, né? A gente via essa diferença. Muito grande no dia a dia, mesmo meus pais sendo humanos, sendo falhos, a gente via as falhas deles, mas a gente via eles superarem essas falhas, né? Reconciliarem-se, né? Meu pai pediu perdão para minha mãe na frente da gente, ele fazia questão de fazer isso abraçando minha mãe, mostrando carinho por ela na frente da gente, né? Bonito. Isso marcou a nossa vida, né? Porque se ele escondesse isso, seria pior, né? Seria uma hipocrisia, né? Então, graças a Deus pela humildade dele, de reconhecer suas falhas, seus erros e demonstrar carinho, amor pela minha mãe, né? E isso nos ajudou, como futuros pais e maridos, né? A gente também demonstrar carinho por nossas esposas, né? Demonstrar esse amor sacrificial que Cristo tem por nós, né? Não importa o que o cônjuge faz, não importa o que o amigo, o irmão, o colega, não importa o que o outro faz, a gente ama sacrificialmente, né? Não importa se o outro faz bem a gente ou não, a gente ama, né? Então, foi muito tempo depois que, com o amadurecimento pessoal e amadurecimento espiritual, que Deus foi despertando para a necessidade de servi-lo, né? E como você, assim, na sua juventude, quando você viu que você queria também viver essa mesma experiência, você já era casado? Já tinha filhos? Ainda jovem. André, é interessante, muito introvertido eu era, muito tímido demais. Eu não sei como é que eu estou aqui no programa de rádio, tanta câmera aqui. Eu sempre falo que é o Espírito Santo que capacita, porque eu também sou. Então, eu era tão tímido que em reuniões de jovens eu me escondia atrás dos outros para ninguém pedir para eu orar onde eu estava. Quanto mais se eu fosse na frente, né, eu ia me tremer todo, né? Mas ainda, com 18 anos, 19, antes de ir para o seminário, eu não sei de onde eu tirei essa coragem, sabe? Veio essa ideia de pedir para o líder dos jovens uma oportunidade para eu compartilhar algo que eu tinha aprendido na palavra. Já pensou? Eu não sei de onde veio isso, né? Foi um milagre. Deus já estava transformando a minha vida, né? Já tirando essa timidez exagerada, né? Então, quando eu decidi fazer o seminário, eu fui, e aí Deus foi trabalhando ainda mais, né? Indo para o seminário, foi
foi fruto dessa compreensão forte de que Deus me queria servindo a Ele, né? Que hoje eu ensino que Deus quer que todos estejam servindo, que todos estejam vivendo para Ele, né? A diferença entre uma pessoa e outra é a forma de servir, né? Então, é isso que a gente pode dizer, que a gente pode chamar de chamado, né? Que a gente fala assim, né? É a direção específica que Deus dá a cada um. Deus foi mostrando isso depois, mas veio essa convicção muito forte de que Deus queria me usar de alguma maneira, né? Assim, me dedicando totalmente para Ele, né? Não como um empresário, por exemplo, ou com alguma profissão em que eu iria também fazer algo para Deus, né? Eu entendi que era para me entregar de cabeça mesmo, para ir para o seminário, para me formar e viver exclusivamente servindo a Deus. Foi em 84, né? Então, em 85 eu fui para São Paulo, fui fazer um seminário e foram 5 anos. Lá eu tive experiência de estágios em lugares diferentes, a gente tem disciplinas diferentes, a gente aprende sobre as muitas formas diferentes em que o mundo precisa de Deus, precisa da palavra de Deus, as pessoas estão nas trevas, as pessoas estão no escuro, né? E precisam da revelação de Deus. Então, há muitas maneiras diferentes de falar de Deus, né? Muitas vezes não é nem falando, muitas vezes é de outras formas que a gente vai mostrar o amor de Deus. Eu fui descobrindo isso com o tempo, né? E lá conheci, né, a bênção que Deus me deu para casar e me acompanhar no ministério. Né? Que bonito! E vocês de pronto já compreenderam que era essa a vida para ambos? Bom, eu entendo que para ela foi um processo, ela jovem na igreja dela, em Goiânia, desejava isso, então se dedicava na igreja, fazia o que ela via que precisava ser feito, né? Ela fazia o que a Bíblia mostra que todo cristão deve fazer, né? De orar, de adorar a Deus e de ofertar, de testemunhar para as pessoas em volta, testemunhar para as pessoas em família. Eu, a mesma coisa, na minha igreja, na mocidade, eu pedindo para poder compartilhar algo, né? Já estava começando a colocar em prática, então é uma coisa que é desenvolvida, uma coisa que se desenvolve ao se aproximar da palavra de Deus, ao querer simplesmente desejar a palavra de Deus, desejar estar próximo de Deus, ele vai comunicando, ele vai mostrando para a gente. Agora, se a gente fica parado, sentado, esperando só receber, não vai acontecer, não vai vir essa convicção, Deus não vai dar direção, porque a pessoa está parada, está inativa, só quer receber, não quer contribuir, compartilhar pelo menos um pouco, né? Entender que o pouco que tem, né, é algo que Deus deu, ela não pode ficar só para ela precisa repartir, né? Isso. Você sabe, assim, na minha experiência, né, aqui o Cristocast aconteceu porque eu estava muito inquieta, eu queria servir a Deus, mas eu achava que eu não sabia fazer nada que me agradasse. E eu brinco que eu fui a pessoa que mais perturbou Deus para ele me dizer alguma coisa. Porque eu acho que toda hora eu ficava pedindo, pai, me mostra, me mostra, me mostra. Eu queria muito e eu falava, eu não sei fazer nada, eu não sei nem a Bíblia, nem li a Bíblia inteira. Eu achava que eu não sabia, não servia realmente para servi-lo, entende? Então, Entendo. Então, assim, e eu tive muitos questionamentos, mas eu acredito que quando a gente entende que a gente pode servi-lo de alguma forma, de qualquer forma, ele vai mostrar como é. Isso. É o que eu mais... É uma das coisas que eu mais quero comunicar, né? A quem está aqui ouvindo a gente, né? Que você não tenha nenhum receio de buscar de Deus. Você pode falar o que for para Deus, né? Para as outras pessoas, não, né? A gente tem que ter educação, a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala de Deus, mas com Deus a gente pode brigar, espernear e dizer, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, então me mostra como é que é, né? Eu costumo contar isso, André, que eu, como jovem, eu ficava aflito, assim, Deus, como é que eu vou fazer? De que forma eu vou te servir? E porque Deus não mostra logo, né? Não mostra da forma que a gente espera, não mostra no nosso tempo, a gente fica achando que Deus não quer nos usar, a gente fica achando, né, supondo que Deus não está nem aí para a gente. Isso é mentira, viu? É engano do diabo, tá certo? Porque, na verdade, Deus quer muito nos usar, Ele quer que a gente
prove, né, pague um preço para mostrar evidência de que a gente realmente quer servir. Então, o pouco que a gente sabe, a gente começa a colocar em prática, a gente começa a compartilhar com os outros, começa a servir na sua comunidade, na igreja onde você participa, varrendo o chão, que seja, trazendo uma oferta, fazendo uma oração, procurando alguém para ajudar. Você vê alguém triste, vai lá e conversa, ora com a pessoa. Isso é ser instrumento de Deus, e começa assim, né? Alguém disse uma vez, eu compartilhei isso na igreja do pastor Rodrigo, que já veio aqui, né? Na Igreja Batista Missionária em Monte Verde, o diretor nacional no Brasil da missão Operação Mobilização, que foi inaugurada, a base aqui em Belém, mês passado, se não me engano. Eu estive lá nesse culto de dedicação. O presidente é Humberto Aragão. Ele é alguém muito usado por Deus há muitos anos, em muitos lugares do mundo, né? E ele disse uma vez, missões, quer dizer, que é a forma de servir a Deus, né? Missões começa onde a gente estiver e termina onde Deus quiser. Que bonito, muito bonito mesmo. E como foi, então, o seu começo? Foi onde vocês estavam morando, no caso. E depois, como foi? Por onde foi? Qual foi o caminho que Deus colocou vocês? Querendo servir a Deus, Deus colocou esse desejo e eu comecei a servir na minha igreja. Então a igreja abençoou, mandou para o seminário, fiz o seminário, a minha esposa, no final do curso nos casamos, fiz estágio em Goiânia, na igreja dela, fomos para Manaus, voltei para a igreja que tinha me enviado para o seminário, né? Graças a Deus. Eu entendo que a gente deve pelo menos tentar fazer isso para honrar aqueles que investiram na gente, né, e recomendaram a gente para se preparar. Pode ser no seminário, pode ser em outro lugar, mas que a gente seja preparado, né? Eu gosto de dizer, André, que as pessoas, por exemplo, fazem questão de embarcar num avião, por exemplo, sabendo que o piloto está bem formado, né? O piloto sabe o que está fazendo, né? A gente permite que a mãe sofra uma cirurgia na mão de um médico que a gente confia, né? Que tem um preparo adequado. E quem vai servir a Deus? Por que não precisa de um preparo adequado? Né? Quem vai servir a Deus não pode fazer num cursinho breve, né? Tem que ser um preparo bem especializado, né? Então, depois de passar um tempo em Manaus, Deus nos levou para Natal, onde nasceu nossa segunda filha, né? Trabalhei lá como professor de estudo bíblico, né? E eu estava investindo na igreja onde eu estava congregando junto com minha esposa, nossos filhos. A gente abençoou muitos adolescentes naquela época, né? Nos anos 92, 93, 94, nós ensinávamos adolescentes e eu falava muito sobre missões, sobre a necessidade dos cristãos levarem a palavra de Deus onde as pessoas não têm como ler a palavra de Deus. Eles não têm como nem saber que existe Bíblia, né? Que existiu Jesus em muitos lugares do mundo, até hoje é assim, né? Você sabe que isso é muito impressionante, porque a maioria das pessoas acham que é normal ter uma Bíblia, mas tem lugares que não têm acesso, que as pessoas simplesmente não têm acesso nenhum. São mais de 3 bilhões, André. O censo atual, são mais de 3 bilhões de pessoas que não têm acesso à palavra de Deus na língua delas. Elas só podem ler a Bíblia se elas souberem falar uma outra língua, como inglês, francês, espanhol, ou português, ou alguma outra em que esteja traduzida a Bíblia. Mas nas línguas delas não existe Bíblia, né? Para 1.600 línguas no mundo, que são 3 bilhões ou mais de pessoas. Então, por causa dessa necessidade, a gente foi conduzido por Deus para nos preparar, para estudar. Naqueles 10 anos que a gente estava em Natal, a gente foi para Brasília, a gente fez o curso linguístico, curso missiológico, né? Já pensando na necessidade da tradução da Bíblia na África. A gente soube de necessidade lá, né? Minha mãe recebeu o pedido de oração de uma organização missionária que estava preocupado com o povo lá, de tantos outros, né? No meio de tantos outros povos do mundo, eles souberam de um povo lá que estava precisando da tradução da Bíblia, então estavam orando por uma família para que levasse, né, a palavra de Deus para aquele povo. E então, em comunicação com aquela agência, fomos trocando ideias, fomos conversando com outras pessoas, Deus foi conduzindo, fizemos o curso linguístico e em 2002 Deus nos enviou para a África, para Guiné-Bissau, para trabalhar lá, enviados por nossa igreja em Natal, no Rio Grande do Norte, né?
E chegando lá, o propósito era tanto que o povo algum dia tivesse a Bíblia na língua deles e ali se formasse uma igreja, né? Uma comunidade de pessoas que servem a Jesus, né? Graças a Deus, depois de 12 anos de muito trabalho, muita luta, né? Nós conseguimos fazer uma boa parte do Novo Testamento junto com os tradutores, e a igreja está formada, né, desde 2014, só faz crescer cada vez mais, já há 10 anos que está crescendo cada vez mais, levando o evangelho para outras aldeias mais distantes. É incrível, realmente. Que poder evangelizador, não? E como funciona? Fiquei muito curiosa. Como funciona quando a missão chega, né, no local e ali se sabe que não se tem, por exemplo, a tradução da Bíblia para a língua natal? Como funciona? Se junta uma equipe de estudos para isso ou já se vai fazendo um trabalho de evangelização enquanto a tradução acontece? Como funciona? Eu tinha essa curiosidade também, né? São dois mundos, né, se encontrando, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai comunicar, né? Acontece de muitas formas diferentes. O mundo está tão globalizado que há muitas configurações diferentes que isso acontece. A gente estudando, né, a história das missões, a gente vê que até muitas décadas atrás, até uns 30, 40, 50 anos atrás, geralmente era assim, um estrangeiro chegando no meio dos indígenas, ou africanos, ou asiáticos, era um alienígena chegando, como se fosse de um outro planeta quase, né? Para analisar aquela língua, descobrir como é que é a cultura, para saber como um dia traduzir a Bíblia, né? Existe todo tipo de curso linguístico que prepara para isso. No Brasil nós temos isso, né? Nós temos a Missão Além em Brasília, tem a Missão Jocum em Porto Velho, em São Paulo também a mesma Jocum, preparo de tradução da Bíblia. Há uma missão Novas Tribos, chamada assim, em Goiás, que também dá esse treinamento. Então, com esse treinamento linguístico que a gente fez na Missão Além em Brasília, a gente conseguiu reduzir a língua à forma escrita, né? Descobrimos o alfabeto para essa língua, né? Descobrimos a ortografia para essa língua, né? É um trabalho fascinante, né? É difícil, quem não conhece pode, assim, deve ficar pensando, como é que se faz isso? A gente vai anotando as palavras, anotando palavras, frases, histórias, com os símbolos fonéticos que se escreve em qualquer língua do mundo, certo? Depois que a gente tem muitos dados da língua, né, muitas palavras, muitas histórias, muitas expressões, muitas frases, né, que a gente vai coletando e escrevendo, a gente faz um trabalho tipo peneira, né? Há uma série de maneiras de escrever essas palavras e organizá-las, né, para descobrir quais são os fonemas da língua. Porque mesmo em português, se alguém viesse hoje, né, para o Brasil, como se a língua portuguesa não tivesse escrita, né? Só um exemplo, né? E fosse descobrir um alfabeto para a língua portuguesa, ele teria que escrever tudo foneticamente, certo? E aí ele teria que descobrir quais são os fonemas, né? Quais são os fonemas, por exemplo, a letra A em português, né? A gente fala o A toda vez igual em todas as palavras em português? Não. Não falamos, a gente fala casa, né? A gente não fala casa, a gente fala casa, né? São dois A's diferentes, né? Bíblia, né? Não é apenas o tom, é a forma da vogal é diferente, as consoantes são diferentes. Então, nós temos muitas vogais, né, em português, né? Não apenas 5, vamos dizer assim, né? Mas fonemicamente apenas 5. Né? Já as línguas indígenas têm 6, eles têm o A, E, I, O, U e o E, né? Que é uma vogal que a gente não tem em português. Né? Então, há uma forma de escrever isso foneticamente e de acordo com a língua, como ela é, e os outros sons que ela tem, e dependendo das línguas que tem em volta, de outras escritas que possam existir em outras línguas, se escolhe um símbolo. Geralmente no Brasil é o Y, que se representa esse som nas línguas indígenas no Brasil. Né? E assim por diante, né? Na língua Felupe, então nós descobrimos vários sons que não existem no português, como o que a gente escreve com LH, mas é o chá, né? É um... Opa, até imagina. A gente, quando fala a palavra cachorro, é erlocai, né? Não é elocai, é erlocai, entendeu? Tem esse chiadinho, né? Na hora que nas laterais da língua se faz esse chiado
para constituir a palavra cachorro em Felupe, entendeu? E muitos outros sons que não existem em outras línguas do mundo, né? A gente precisa saber registrar o que é fonêmico. O que é fonêmico é o que faz diferença de uma palavra para outra, né? Então, além dessa palavra para cachorro, posso dar o exemplo também da palavra para aldeia ou tainha, né? Um peixe que eles têm lá, né? E aqui também no Brasil, né? Se a gente falar sucai, né? As vogais abertas, né? É uma vila, um povoado, né? Ou aldeia. Sucai. Mas se a gente falar sucai, né, como se fosse a circunflexo, né, no português, né, vogal um pouco mais fechada, a gente está dizendo tainha, né? Então, como em qualquer outra língua, né, lá também se diferenciam as palavras por uma pequena variação do som, né, da forma de dizer as palavras, né? É incrível, porque não, é um trabalho minucioso, né, com certeza, deve ser muito demorado de se fazer, de se construir isso tudo, e com certeza ainda guarda a preocupação da tradução, né? Para que a tradução não se perca. Isso, com certeza, com certeza. Como é essa questão justamente desse cuidado sobre a tradução? Há cursos que dão todos os princípios e critérios para que a tradução da Bíblia seja fiel. Eu fiz isso antes de ir para Guiné-Bissau. Lá eu ajudei outros estrangeiros que iam lá para treinar guineenses para fazer essa tradução para a língua diola, com a qual eu trabalhei, para a língua mandjaco, para a língua mansonca, para a língua balanta e outras línguas de lá, eu os ajudei. Mesmo não sabendo falar a língua, mas comunicando com eles na língua crioula, do português, que é uma adaptação do português antigo com as línguas de lá, né? Eles dizem lá que é o português mal falado, mas não é, né? Porque tem as palavras do português, os verbos do português, mas são adaptados, são falados diferentes. Posso dar alguns exemplos, né? Mas então eu treinei muitos deles lá também nisso, né? E aqui no Brasil tenho feito isso tanto presencialmente, lá na minha mesma missão online, onde eu fui aluno, hoje sou professor, né? E online também eu dou aula desses princípios. Que princípios são esses, André? São critérios para que, ao transferir o significado da palavra de Deus no grego ou no hebraico, chegando em português ou em inglês, em qualquer outra língua que seja, a forma vai mudar. A forma pode mudar da maneira de dizer, mas a verdade tem que ser a mesma, né? A mesma afirmação, ou a mesma interrogação, ou o mesmo questionamento, ou a mesma implicação, seja o que for que está no texto, precisa chegar lá no mesmo significado, mas não tem como querer que seja da mesma forma. E muitas vezes, no passado, quando as traduções mais antigas foram feitas, havia muita tentativa, muito esforço de imitar a forma, achando que a fidelidade tinha que ser tanto do significado quanto da forma. E aí trouxe coisas que hoje, quando a gente tenta consertar, não da Bíblia, mas da tradução, as pessoas acham que a gente está desvirtuando da Bíblia, por exemplo. Vou dar alguns exemplos, né? No grego, quando a gente começa aquela oração chamada Pai Nosso, né, que os discípulos pediram, você conhece bem, né, claro, mestre, como devemos orar? Né? Eles perguntaram, né? Ele disse, Pater Remon, ele começou a falar, né? Que assim está escrito em grego, né? Como é que foi em aramaico que ele falava? Não sabemos com certeza, mas em grego está escrito Pater Remon, quer dizer, Pai Nosso, entendeu? É a ordem do grego, não era para estar assim em português, devia ser Nosso Pai, né? Em português seria o normal, né? Então, antigamente, né? Nesse esforço de serem fiéis tanto ao significado quanto da forma, houve isso, entendeu? Aconteceu essas coisas que não é problema, né? Mas não é o natural na nossa língua, né? Entendi. Então, a gente hoje procura manter fidelidade ao significado, jamais mudar o significado do que foi dito, certo? Agora, a forma pode mudar. A forma pode mudar, por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo que a gente usou. Olha só uma coisa muito curiosa em relação às línguas do mundo, né? A variedade é assim gigantesca, André. É uma coisa assim inacreditável dos sons, da gramática das línguas e do vocabulário,
certo? São talvez 3 mínimas, né, das maiores diferenças que existem entre as línguas do mundo. Há muitas outras, é claro, mas seriam as principais, né? Então, por exemplo, em termos de vocabulário, na língua Diola da Guiné, como em algumas outras da África e da Ásia, não existe a palavra para o amor. É mesmo? Não existe a palavra amor, não existe perdão, não existe salvação, não existe uma série de outras que estão na Bíblia. Nossa. E a palavra de Deus é o que mais fala, é do amor de Deus. Como é que a gente vai traduzir a Bíblia para uma língua dessa, né? Isso, como foi feito nesse caso? A gente conversou com eles e eu perguntei para eles como é que vocês dizem que vocês não apenas gostam do filho ou da mãe ou do pai, mas vocês fariam qualquer coisa para essa pessoa, né? Porque eu tentando explicar, tentando falar em crioulo com eles, né? Eu perguntei, como não fala essa, né? Como ama bu papé, bu mamé, bu na muri pabia deles, né? Quer dizer, você poderia até morrer por eles, né? Querendo mostrar que é amor mesmo, né? Eles disseram, a gente diz que a gente pôs no peito. Parece a nossa cultura brasileira, né? Que a gente coloca o amigo debaixo de 7 chaves do lado esquerdo do peito, né? Então, assim que está a tradução do capítulo 10 de Lucas, onde o mestre da lei experimenta Jesus. O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, né, a gente sabe, ele devolve a pergunta, né? O que a lei diz? Então, quando aquele mestre da lei cita Deuteronômio 6, de 4 a 9, né? Em vez de dizer Felope, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele não pode dizer isso, porque não existe o verbo amar, ele diz assim, colocarás Deus em todo o teu peito e em toda a tua alma, em todo o teu entendimento. Né? Bonito. Lindo demais. Andréia, foi só assim que eu entendi finalmente o que é amar a Deus de todo o coração, porque ele tem que preencher todo o meu ser. Pronto. Sim, né? Muito bonito. Nossa, que aprendizado, né? Que é um trabalho que traz minuciosamente diversos aprendizados. Incrível. Muito rico. Se eu tivesse horas e horas, poderia contar outros casos, outros exemplos, né, que não apenas são curiosos, né, mas bonitos até, né, de exemplos assim de como Deus se expressa de forma criativa, né, diferente nas muitas línguas do mundo, né? E como acontece assim depois que vocês conseguem finalizar a tradução e entregam? É dramático demais, emocionante. O emocionante é quando a gente vê, até hoje, em outras culturas, né? Quando chega de avião, às vezes, porque algumas populações são muito isoladas, né? Não tem como chegar de carro, então tem que ser um avião levando, né, as muitas Bíblias, né, publicadas, impressas, né? Ou chega de barco no interior do Amazonas ou em outro lugar do mundo, né? Chega de forma difícil, às vezes de carro mesmo, mas quando aquelas pessoas, né, que eles também, não só o estrangeiro que estava lá ajudando, né, eles a traduzirem a Bíblia para a língua deles, mas eles também lutando por isso, né, porque eu estou lembrando agora da sua pergunta, né, se há essa análise primeiro ou se já podem pregar o evangelho. Deixa eu voltar um pouquinho, né, para responder essa pergunta, né? Fica muito difícil já ir pregando o evangelho antes de haver a análise, porque como é que você vai falar do amor de Deus? Que Deus? Qual é o Deus para eles? O Deus que eles chamam de Deus talvez não é o nosso mesmo Deus. Então a gente tem que descobrir com certeza se o Deus que eles creem é o Deus criador, né? Pelo menos isso. Eles podem não saber que ele é pai, que ele nos ama, que ele mandou Jesus, mas se eles dizem, não, esse é o ser supremo, não tem outro maior que ele é puro, ele é perfeito, ele é justo. E em muitas culturas africanas eles veem assim, que ele está lá distante e não tem como a gente falar com ele. Esse é o Deus que a gente identifica para eles, como no meio do povo Diola, por exemplo, eles chamam Emitai, né? E a gente diz, Emitai é o nosso Deus, ele tem um filho, né? E ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus se tornou o sacrifício no nosso lugar, então a gente não precisa mais matar vaca, cabra, porco para cobrir o nosso sangue, a nossa culpa, né? Jesus já fez isso uma vez por todas. Então, toda essa análise precisa ser feita de tudo que as pessoas creem, né? E como é que eles chamam, para a gente saiba traduzir, né? A palavra certa para anjo, para demônio, para salvação, para perdão. Entre os Filupes, por exemplo, né, o povo com quem nós trabalhamos, o povo Diola, perdão que eles não tinham, né, não tem essa palavra na língua deles também não. Ficou assim,
ter compaixão e cancelar o mal que o outro fez, né? Então, em qualquer texto da Bíblia onde Deus diz que a gente deve perdoar o nosso irmão, está lá. Você precisa ter compaixão e cancelar o mal que o seu irmão fez contra você. Então, a tradução da Bíblia envolve tudo isso. A gente pode, desde o início, né, depois que já começa a falar um pouco da língua, dizer quem é Deus para nós, a gente pode dizer que foi Deus que nos mandou ali, a gente pode falar muita coisa, mas tem coisa que a gente não sabe dizer ainda, porque não tem o termo certo ainda, né? E com a tradução da Bíblia que a gente vai saber os termos corretos, adequados para falar, para que não haja mistura na cabeça deles entre os conceitos que eles têm e os conceitos verdadeiros da palavra de Deus, que vão se encaixar nos seus conceitos, nas suas categorias, né? Da cosmovisão que eles têm, né? Então há esse cuidado, né? Porque com certeza. Eu já ouvi algumas críticas em relação... Na verdade, está na história de todas as igrejas, eu acho, né? Uma certa crítica a essa questão da evangelização dos povos que não tinham conhecimento. Isso daí a gente vai buscar na própria história do Brasil também. Sim. Né? Mas há esse cuidado de que primeiro se chega num povo que não tem o conhecimento para se descobrir como ele pensa, para depois se ver a forma de evangelizar. Isso, a melhor forma que seja adequada, que seja inteligível e seja relevante para eles, né? Porque quando se tenta levar a palavra de Deus para um povo sem dialogar com o povo, sem saber das crenças e crendices e medos que eles têm, vai ser um evangelho que não faz diferença, que chove no molhado, porque não impacta a vida deles, né? É justamente uma das disciplinas que eu estou dando atualmente, né? Se chama Fenomenologia da Religião. É você entender toda a estrutura espiritual de um povo e a fundo conhecer suas crendices e todas as formas que eles veem o mundo espiritual, para que ao falar de Deus, ao falar do amor de Deus, como é que Deus nos livra, né, dessas assombrações e medos e feitiços que as pessoas lançam contra nós, a gente possa saber usar a Bíblia para nos defender, saber usar a palavra de Deus para nos guardar, saber como se defender espiritualmente, né? Não recorrer a benzedeira, não recorrer a ninguém que vai fazer algo que vai fazer algo fora da Bíblia, né? Mas a gente depender exclusivamente de Deus, do poder que Ele tem para nos guardar, para nos manter espiritualmente com juízo, né? E em paz, e com a luz que só Deus dá para iluminar as outras pessoas, né? Até porque Jesus mesmo disse, né, quando foi tentado no deserto, que a nossa defesa é a palavra de Deus, né? Ele fala, está escrito. Exatamente, está escrito. Né? Então a gente precisa voltar sempre. Sem dúvida. Ainda continuando a sua pergunta, né, em relação ao cuidado, né, que deve haver ao levar a palavra de Deus para os povos, com certeza houve muitos erros no passado, né? Os homens, os seres humanos falham, né? Muitas vezes sem critério, sem ter treinamento, sem ter capacitação, sem ter ideia, muitas vezes, do que vão fazer, com toda boa intenção, mas fazendo de uma forma que não é o que Deus mandou, né? Eu identifico isso, André, explicando que é o ser humano tentando fazer a obra de Deus da maneira dele, né? Da sua própria maneira, né? Como a gente sempre erra quando tenta fazer da nossa forma. Exatamente. Então, quando a gente entende que a obra é dele, então ele tem os métodos dele, tem a estratégia dele, tem o tempo dele, né? Tem a forma dele fazer. Se a gente segue, a gente vai ter o sucesso que ele quer, né? Vai trazer os frutos que ele quer, né? Mas se a gente faz na nossa força, no nosso poder, se a gente faz nos nossos recursos, a gente consegue os frutos minguados e depois não sabe o porquê que não está. Nem me diga que eu passei esses dias pensando sobre isso. Tá vendo como é atual a palavra de Deus, não é verdade? Sem dúvida. E olha só, a gente está falando aqui, às vezes, de povos que são do outro lado do continente, enfim. Mas, às vezes, a gente não precisa ir tão distante, né? Sim, claro. A gente tem, por exemplo, povos não alcançados aqui perto. Eu me lembro da conversa com o pastor Rodrigo, né, quando ele veio. E ele estava falando justamente sobre isso, que
a gente, às vezes, não precisa ir tão distante. Tem por aqui, nas comunidades ribeirinhas, às vezes, comunidades, pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, não é isso? Isso, exatamente. A obra missionária é assim, né? Levando a palavra de Deus onde as pessoas necessitam, né? Perto ou longe, né? Mesmo nas cidades grandes do Brasil, há pessoas que, mesmo havendo igrejas evangélicas, católicas, que têm a palavra de Deus há décadas, há mais de século no Brasil, as pessoas se desenvolveram crenças e religiões em que estão enclausuradas dentro daquele pensamento que se não houver alguém que vai procurá-los, né, e estabelecer relacionamento com eles para entender a mente deles, como que eles creem em outros deuses, né, e em filosofias que não tem nada a ver com a Bíblia, ou tem alguma mistura, né, com a Bíblia, e desenvolvem outros deuses, outras entidades nas quais elas creem. Se ninguém se aproximar delas para conhecer o que creem e saber abordá-las com a palavra de Deus, vão permanecer tão perdidas quanto as pessoas que estão em outro lado do mundo, ou no meio da selva, ou onde for, né? Infelizmente existe isso também. Então, eu sempre gosto de dizer, a gente precisa levar a palavra de Deus onde Deus mostrar, né? Não somos nós que escolhemos, né? A gente precisa levar onde Deus mostrar. Como eu gosto de dizer, seja na China, seja na esquina, seja em Portugal ou no hospital, as pessoas precisam de Deus em qualquer lugar. E não é o mais certo longe, nem o mais certo perto, é onde Deus mandar. Como eu disse antes, né? O Humberto Aragão falou, missões começam onde a gente estiver e terminam onde Deus quiser. É verdade. E daí a gente reafirma a importância de nós que somos cristãos estarmos a par da palavra de Deus. É extremamente importante que a gente consiga incluir no nosso dia a dia a palavra de Deus de alguma forma, né? Vamos puxar aqui para a parte professor agora. Certo. O que você recomendaria? Aqui a gente fala muito para pessoas que de repente estão um pouquinho, com a fé um pouquinho fria, né, que estão distantes. Como que essa pessoa pode voltar para perto de Deus? A fonte está aqui, né? A Bíblia, a palavra de Deus está aqui, está de fácil acesso em português, né? Em tantas traduções diferentes, né? Se a pessoa quer mesmo, né? Se a pessoa deseja mesmo, entende que isso aqui é de Deus, a receita é fácil, né? É abrir e pedir que aquele que inspirou ilumine seu coração, né? O mesmo Espírito Santo que iluminou os escritores, né, a estarem inspirados ao escreverem, né, a gente pode e deve pedir, Deus, fala ao meu coração quando eu ler essa passagem, né? Fala ao meu coração, eu quero que o Senhor fale comigo, né? Havendo essa vontade, não precisa de mais nada, né? Lendo a Bíblia, né? Deus vai falar, não vai falar da forma que a gente quer, não vai falar quando a gente quer, não vai falar talvez de outras maneiras, só o que a gente quer ouvir. Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Acho que essa é uma grande diferença quando a gente começa a ler as Escrituras, especialmente quando a gente consegue colocar uma rotina e ler diariamente, né? Eu brinco assim que antes eu sabia da existência de Deus, mas ele começou a conversar comigo quando eu comecei a ler a Bíblia, né? E aí todos os dias ali um pouquinho, eu falo assim, não precisa ser uma maratona, a gente não tem que ler a Bíblia completa em um ano, fazer esses desafios. Não, a gente não está numa maratona, a gente está desenvolvendo um relacionamento. Então, precisa ser lento, precisa ser profundo, precisa ser dedicado, né? E aí a gente precisa realmente ir aos pouquinhos, até porque tem passagens que a gente fica muito tempo nelas. E volta, né? Então, pegue isso como uma forma de você estabelecer o seu relacionamento com Deus devagarzinho. Eu faço isso. Tem passagens que eu não entendo, eu falo assim, pai, não entendi. Vamos de novo, me ajuda de novo. E dessa forma, eu acho que eu fui entendendo até quando ele quer falar comigo, de alguma forma, ali nas Escrituras, né? Aí a gente passa para uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui no programa,
que é como é que a gente consegue identificar Deus no nosso dia a dia. Pensei sobre isso nas perguntas que o Tiago mandou, né? Para a gente pensar. Eu, refletindo sobre isso, eu diria o seguinte: não tem como deixar de ver, né? A imagem de Deus em todos os seres humanos que a gente vê, né? Deus fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Ele diz isso claramente lá em Gênesis 1, 26, né? Pode ser Bíblia Católica, pode ser qual for, né? É o mesmo versículo que vai dizer que Deus nos fez parecidos com ele, né? Pessoas, né, que se comunicam, que têm uma vontade, né? Então, todo lugar que eu vou, né, todo lugar que todos nós vamos, nós vemos pessoas, né? E ao ver pessoas, a gente vê algumas que correspondem ao amor de Deus, usam o conhecimento da palavra de Deus de alguma forma nas suas vidas e têm a sua vida, vamos dizer, com mais condições, com mais força, coragem para superar as dificuldades, né, que toda pessoa pode passar, mas essa pessoa tem um diferencial que é ter como enfrentar as barreiras, as dificuldades na vida por causa do que a palavra de Deus traz, né? Sendo uma imagem de Deus e usando a palavra que o mesmo Deus que nos criou nos instrui, né? Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos fabricou, né? Então o manual do fabricante é a melhor coisa para a gente ler, para entender como que a gente funciona, né? Com certeza, e sempre muito atual. Né? Demais. Não dá para não. É incrível o quanto é atual, sim, não é verdade? Sim. Sabe o que eu queria fazer assim, Tiago? Pega aqui, por favor, a minha Bíblia. Vê se tu consegues. Eu vou botar meu óculos daqui a pouco. Acha aquela de Efésios 1, de 1 a 10. Eu acho que está marcada. Eu li hoje de manhã. Vê se ainda está marcado, por favor. Vamos ver se eu consigo ler no final. Mas que eu acho assim. A gente falando sobre a necessidade, né, da gente conhecer a palavra de Deus especialmente, sempre me remete assim que os dias de hoje são cada vez mais urgente que a gente conheça a palavra de Deus, conheça as escrituras, que a gente se aprofunde nisso. Para mim é tão visível de que a nossa sociedade tem valores tão invertidos. O mundo está maluco, na verdade. Entende? Sim. E que o quanto é urgente que a gente consiga voltar para Deus, mas voltar de verdade. Não é só voltar, eu vou na missa, eu vou no culto. Não, voltar a ter esse relacionamento com Deus é tão importante. E a gente não vai conseguir isso se a gente não conhecer verdadeiramente a Deus, não é verdade? Penso assim, Deus conhece cada célula nossa e nós o conhecemos tão pouco, né? Sim. Eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre o quanto hoje, nos tempos de hoje, é importante que as pessoas voltem para as Escrituras. Com certeza. Ótimo. Está aqui aberto numa passagem que eu gosto muito, Salmo 42. Eu gosto de ler o Salmo, recomendo qualquer Salmo, né? São 150, mas tem alguns que, quando nós estamos abatidos ou tristes, desanimados, qualquer um de nós pode ficar a qualquer momento por causa de coisas que passam na vida, né? Ao ler o Salmo do 41 em diante, né? E há vários outros também que em torno, né, após o 42, por exemplo, que falam de como o salmista estava sofrendo. No 32, o rei Davi está confessando os seus pecados, né? O 51 também, ele pede perdão a Deus por aquele pecado horrendo do adultério com Batseba, né? E ter matado o marido dela, né? Para ficar com ela, né? Então, são passagens em que Deus nos trata porque seres humanos como nós sofreram de forma parecida conosco arrependimento, remorso, angústia, aflição terríveis, né? Nós não somos piores nem melhores do que pessoas que viveram há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Eles eram humanos como nós. Então, ao ler, por exemplo, o Salmo 42, né, onde o salmista fala
como que ele está sedento de Deus, como que ele tem sede, né, da presença de Deus. E ele mesmo, olha, interessante no versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Quer dizer, ele mesmo chama a atenção dele mesmo, chamando de alma, né? Inclusive esse linguajar, né? O salmista falando com a alma, né? É ele falando consigo mesmo, certo? Isso é chamado de hebraísmo, é uma forma que eles usavam para falar consigo mesmo, em vez deles dizerem, por exemplo, por que você está abatido, ou Timóteo, por exemplo, né? Eles vão dizer minha alma, para falarem de si mesmos, certo? Então não é uma neurose isso não é um linguajar estranho, uma coisa totalmente natural para eles, para falarem de si mesmos, se referirem à alma, né? Então, quando ele chama a atenção dele mesmo, que está abatido, perguntando, por que você está abatido? Né? Por que está perturbado? Espere em Deus. Né? Quer dizer, confie em Deus. Espera que Deus vai, no momento certo, do tempo certo, ele vai agir. Né? E aí é que a gente vê a verdadeira confiança em Deus. Porque a gente diz que confia, aí então te pede, mas chega com Deus já exigindo, batendo o pé, né? E não quer esperar no tempo dele, isso não é confiança, isso é prepotência, né? Exato. Sabe que eu penso muito sobre isso quando alguém fala assim, eu vou desafiar Deus para ver. Gente, que bobagem isso, né? Uma bobagem gigante, assim. Mas olha, a gente está já chegando para o final, infelizmente, assim, que eu preciso de mais um programa para a gente conversar. Mas eu quero muito fazer 2 perguntas para a gente finalizar. Primeira é, por que vale a pena crer em Deus? Por que vale a pena crer em Deus, Andréia? Não tenho dúvida que vale a pena crer em Deus. Eu pensei nisso, né, quando foi mandado essas perguntas, né, porque quando confiamos verdadeiramente nele, né, e provamos para Deus isso, né, ele conhece nosso coração, então não é simplesmente da boca para fora, mas lá no coração ele vê que a gente realmente está confiando nele porque a gente já não tem mais onde se segurar. A gente está numa canoa no meio do rio, não tem galho para segurar, não tem cipó, não tem praia para a gente pôr o pé, né? Está lá no meio do rio, está na canoa, não tem onde se segurar, né? A canoa vai afundar, a gente tem que se agarrar em Deus. Então, quando mais do que a gente dizer ou pensar que a gente confia em Deus, é quando de verdade, lá no fundo do coração, a gente está, como diz no interior, mais baixo que puleiro de pato. E não precisa nem dizer nada, Deus está vendo a gente literalmente pastando, né? Não porque Ele queira impor isso a nós, mas o nosso próprio orgulho nos leva a isso, a gente ter que pastar e ficar de rosto no chão e dizer, Deus, eu entrego, eu não tem jeito, eu não dou conta, não vou para frente, eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu não consigo ver, né, como que não vale a pena servir a Deus quando a gente verdadeiramente confia nele e sabe que de nós mesmos não prestamos, não valemos nada, não podemos confiar em nós mesmos, temos que confiar inteiramente, incondicionalmente em Deus, e tomar um passo de fé que não é como um salto no escuro, que dizia Kierkegaard, né, aquele filósofo, né? Não é um salto no escuro no sentido de a gente saltar sem ter onde pisar. É um salto no escuro porque a gente não vê o amanhã. Daqui a 5 minutos a gente não sabe o que vai acontecer, mas é um salto no escuro com chão, né? A gente pisa sabendo que vai ter. A gente não está vendo o chão, mas a gente pisa sabendo que Deus está lá, né? Se for o que Deus quer. Se for o que Deus está nos mandando fazer, a gente pisa e sabe que Deus vai aguentar, né? A gente sabe disso, André, porque a gente foi para a Guiné com nossos filhos, com 6, com 8, 10 anos de idade, passando malária, febre tifoide, passando um assalto na capital com AK-47 na cabeça e confiando, Deus nos trouxe aqui, é Ele que vai nos manter aqui. Quando amanheceu o dia, depois desse assalto, algum amigo meu perguntou lá, eles chegaram de manhã cedo, foram, né, tentar confortar a gente, perguntaram, e agora o que você vai fazer? Você vai ficar aqui ainda assim? Eu falei assim, chorando, André, lágrimas descendo, eu falei, Deus nos trouxe aqui
e é Ele que vai nos levar de volta. Amém. Porque não adianta, né, fazer nada, nem ir, nem voltar, sem ser Deus mandando, né? A gente não vai conseguir nada. Então, por isso que eu posso dizer que só vale a pena servir a Deus, viver exclusivamente para Ele. Eu acho que, sem querer, você acabou respondendo a minha segunda pergunta, que é, Deus existe e eu posso provar. Com certeza, com certeza. Porque a gente vê mais de 7 bilhões de seres humanos, né, feitos à imagem de Deus, né, no mundo todo, prova da existência de Deus. Amém, que bonito. Eu queria, me dê sua mão aqui, licença, porque aqui no programa a gente sempre termina assim, para que a gente possa abençoar e pedir que o Espírito Santo venha e abençoe a sua vida e a sua missão, especialmente a sua família, a sua casa, seu serviço, as pessoas que lhe acompanham. Certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por compartilhar com a gente seu testemunho de vida. Quanto aprendizado, quanta informação também você trouxe. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter lhe conhecido. E eu acho que a gente vai precisar fazer mais um programa para ainda entrar em mais detalhes sobre as ordens, né? Sobre esses assuntos, viu? Muito obrigada mesmo. As ordens. De nada, André. Eu que agradeço, viu? E eu quero terminar, assim, vamos ver se eu vou conseguir hoje ler. Não sei se eu vou conseguir, vou ter que botar meus óculos. Essa luz aqui também não me ajuda muito, mas eu acabei falando certinho mesmo. A referência que eu dei mais cedo, que era Efésios 1, de 1 a 10. Vamos lá. Eu quero ler para vocês. Quando nós estávamos falando que somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Mas eu vou ler a partir do 3, tá bom? Do versículo 3. Achou aí na sua também? Sim. Eu vou ler. Aqui na minha, a gente tá com traduções diferentes, né? A minha Bíblia de Jerusalém, qual que é a sua? É a Nova Almeida atualizada. Pronto. Aí vocês peguem a de vocês aí também, por favor. Efésios, capítulo 1, vou começar do versículo 3, tá bom? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, vira aqui, para levar o tempo à sua plenitude. Então, meus irmãos, minhas irmãs aí do outro lado, lembrem-se, acima de tudo, que nós somos todos filhos de Deus. Então, eu espero que hoje você tenha recebido no seu coração palavras que te incentivem cada vez mais a aceitar esse amor, a aceitar que você é um filho, uma filha amada de Deus. Aceite que você tem valor, que você pode servi-lo de alguma forma. Ore hoje, peça que o Espírito Santo venha no seu coração, aqueça o seu coração, diz assim: Pai, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. É isso que a gente faz toda vez aqui antes de começar o programa. Então, que essa palavra de Deus, que esse conhecimento, que esse testemunho chegue aí do outro lado e faça alguma transformação na sua vida, como Deus quiser, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa um like também, comenta qual foi a mensagem que ficou no seu coração e, como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.